Olá, seja bem-vindo mais uma vez no nosso canal. Meu nome é Michel Florentino, estarei com você até a independência financeira. Hoje eu vou formar esse vídeo, gente, para vocês que ainda estão indecisos qual fundo imobiliário investir, aquele que pagam pouco, porém é mais resiliente, outros que pagam muito, mas traz mais risco para sua carteira. Fique no canal, acompanhe vídeo após vídeo que você tem muito o que aprender, ok? Mais uma vez, meu nome é Michel Florentino, nunca se esqueça, tá ok? E você que não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificação e dá aquele like para fortalecer mais e mais. Assim o YouTube vai perceber que nossos vídeos estão sendo relevantes, estão ajudando mais e mais as pessoas a trilhar na sua caminhada até a independência financeira, ok? Hoje eu vou mostrar, gente, sobre esse vídeo, sobre esse fundo imobiliário, tá? Esse é um fundo imobiliário de tijolo. Sim, gente, é um fundo de tijolo. Muitos gostam de fundo de tijolo e esse está pagando um dividendo altíssimo. Está pagando R$ 14,50 por cota. Esse é um fundo que enche muitos olhos daqueles que buscam bastante dividendo, né? Justamente para gerar aquela bola de neve. Mas será que realmente vale a pena colocar um fundo imobiliário desse tipo na carteira? Um fundo de tijolo que praticamente a maioria dos fundos de tijolo são bons e pagando bons dividendos. Vamos dar uma olhada nos parâmetros e ver se realmente vale a pena, ok? Vou diminuir minha tela e vocês vão ver como é que está a situação dele. Esse fundo, gente, é um fundo da Rio Bravos, de oportunidades imobiliárias, tá? O código de negociação é RBOP11, gente. A cotação dele no momento está custando a R$ 204,06, tá? Ele entregou um yield nos últimos 12 meses de 7,11%, tá ok? E quem não sabe o que é yield, é dividend yield. É a quantidade a porcentagem de quantidade de quanto o fundo entregou de dividendos, ou seja, proventos na conta, tá ok? O PVP está batendo 0,28. E como é que é esse PVP, gente? PVP, gente, é a marcação da quantidade da cotação, gente. Ou seja, o quanto a cota está custando. Ou seja, se está aqui na base normal do PVP, então está com muito desconto, gente. Está com muito desconto. Pode colocar aí 72% de desconto. Aí a pessoa fala assim: nossa, então vou aproveitar, vou comprar. Não, pera aí, não é dessa forma, espera um pouquinho. Liquidez diária dele, gente, ó, 20,59 mil, ou seja, 20.059. Ou seja, está muito baixa a liquidez diária dele, ou seja, é muito pouco negociado na bolsa. Então tem muito pouca gente, muito pouco investidor negociando ele. Então fica mais difícil você pode até conseguir comprar, mas vai ficar difícil você vender as cotas dele, vai ficar praticamente preso nele. Isso não é bom, é um lado negativo. Lado negativo também do PVP, que está muito descontado. Um ativo que chega até 30% de desconto, ainda dá para levar. Passou de 30%, não dá para levar mais, tá ok? Um yield de fundo de tijolo entregando em 12 meses 7,11%, ainda está maneirado por ser um fundo de tijolo. Mas lembrando, gente, que um fundo custando a R$ 204, na verdade, esses fundos de R$ 204, provavelmente, ou ele é muito bom, ou ele é um fundo de base 1.000, que eu vou mostrar para você lá na frente, tá ok? E a variação dos últimos 12 meses deu menos 7,27%, tá? Ou seja, deu 7,27 negativo. Então é mais um parâmetro para vocês dar uma observada e acompanhar para ver se realmente está certo. Aqui é o gráfico dele de um ano, gente. Olha só como veio se desempenhando. No mês 4 ele teve uma queda aqui, ó, no mês 3 no caso. Teve uma queda de R$ 159 que ele ficou a cotação. E no momento R$ 204, ou seja, se valorizou um pouco. Mas essa queda foi devido à taxa Selic, tá ok? Vamos dar mais uma olhada aqui. Olha aqui, ó.
Rio Bravo Oportunidade Imobiliário. Aqui está o CNPJ dele, público-alvo geral, mandato renda, segmento outros, tipo de fundo outros, prazo de duração indeterminado, daí tá tudo bem, taxa de administração acima de 1% ao ano, tá? Ou seja, 1,1%. Vacância, gente, ó, outra parte que não é legal. Ó, a vacância aqui, ó, tá 68%, mais do que o dobro. Mais do que metade do ativo tá vago. Então, gente, você que busca fundo imobiliário de tijolo, que contém esses imóveis, é bom olhar sempre a vacância. E a vacância são os imóveis vagos, tá? Que não tem inquilino. Então a renda sai muito baixa. E, e não traz muito rendimento para você e nem muita valorização para o ativo. Aí as pessoas falam assim, pô, mas está entregando R$ 14,50 por cota. Daí tudo bem, vamos dar uma olhada por que está entregando essa quantidade, tá? O número de cotistas, 2.775 cotistas. Então, muito baixo também, ó. Negativo, ó. Negativo aqui, negativo aqui. Cotas emitidas, 101.653. Então, também está no negativo. De acordo com a quantidade de tempo que está esse ativo, tá? Quantidade de tempo que tem esse ativo é muito pouca cota emitida, tá? Valor patrimonial por cota 719, gente, ó, aqui, ó, 719 também é uma parte negativa, pois está custando 200 e pouco reais, então desvalorizou muito, tá? Valor patrimonial do ativo está em 73,9 milhões. E o último rendimento, R$ 14,50, como tem visto aí, tá? Vamos dar uma olhada o porquê. O yield dele atual tá dando 7,11%, como está na média, tá vendo? Tá bem abaixo. Tá bem abaixo da média, que a média seria aqui, ó, em 12,82, tá bem abaixo. Vamos dar mais uma olhada aqui. Olha só. Em 2025, 6,67, 2024, 15,17, 2023 15,8, ou seja, o yield dele era bem elevado para o ativo. Mesmo sendo um fundo de tijolo, ele não vai entregar essa quantidade ao ano. Pode ser um fundo de papel bem arriscado, entendeu? Com taxa de negociação bem alta. Aí traz essa porcentagem ao ano bem elevada, de 15,08, ou 2022 com 20% ao ano. Olha só, é muita coisa. Então tem alguma coisa de errado com esse fundo, tá ok? Liquidez diária, como falei para vocês, ó, 20,59, ou seja, 20,59. E se vocês observarem, ó, ele diminuiu, ó. Em 2024 ele tinha 35,30 mil, ou seja, 35.030. Já tinha 2023 28,70, tá vendo? Então, gente, ou seja, ele era negociado mais na bolsa, mas o povo começou a vender ele, então não é bom, não está sendo bom para esse fundo não. Valor patrimonial, ó, 73 milhões e 9. Ou seja, ele diminuiu também, perdeu o valor dele de imóvel, ou seja, ele já chegou a custar 115,18 milhões. 115,18 milhões em 2022. Diminuiu em 2023 para 85 milhões. 2024, 76,64 milhões. E agora está em 73 milhões. Ou seja, o patrimônio dele está desvalorizando, tá bem menos, né? Valor por cota, mesma coisa, ó, 718,96 reais. Ou seja, vamos ver como é que tá o restante, ó. 718, tá, 2024, 753, 2023, 836 e 2022, R$ 1.132,97. Ou seja, realmente era um fundo de base 1.000 e ele veio só decaindo mais e mais. Como falei para vocês, tem alguma coisa de errado com esse fundo. Vacância, 68%.
Ó, aumentou a vacância. Ó. 2024 estava com 76,09. 2023 estava com 82,90. 2023 no caso. 2022 estava com 4, só 4%. Era muito pouco. Mas depois veio só aumentando as áreas vagas. Ou seja, esse ativo, os imóveis dele, se eu não me engano, tá em áreas que não são muito alocadas, assim, não tem muita movimentação, a posição dele não é muito adequada para aluguel. Então o povo vem fugindo, né, procurando bons espaços. Número de cotistas 3 mil, ó. E na verdade já teve de 4 mil. Do 22, 23, 24 estava com 4 mil e reduziu. Ou seja, mais um parâmetro mostrando que os acionistas, os cotistas, foram vendendo suas cotas, saindo desse fundo. Então, nem tudo que paga alto, paga bons dividendos, é um bom ativo, tá? Então tem que prestar atenção, tá? Cotas emitidas, 102 mil cotas, certo? Vamos ver aqui. Emitiu 102 mil cotas e parou aí. Não emitiu mais nada, só essas cotas. Comparação dele com o IFIX e o CDI, gente, em 2 anos, olha só. Ele veio acima do CDI, só aqui, ó. Foi a 11,28 que custou. O fundo estava batendo 2,69%, CDI 9,75, tá? E o IFIX 9,44. Ou seja, o fundo ele estava batendo mas o que acontece? Aqui que estava batendo, ó, foi no mês 11 de 2024. Ele estava com 29,83, CDI com 8,89 e o IFIX com 4, ou seja, menos 4,62%. Ele estava batendo agora no momento que está com esse, ó, que foi em janeiro agora. Está com menos 18,42%, CDI com 26,63% e o IFIX com 13,68%. Então ele está perdendo feio para os dois. E se eu tivesse investido em 2 anos R$ 1.000, eu estaria agora no prejuízo de quase R$ 1.200, tá? Porque ele veio desvalorizando bastante. Aqui são os fundos imobiliários, para fazer uma pequena comparação. E se vocês observarem, ele ganha assim no PVP, mas para quem visa o PVP como uma oportunidade. E o parâmetro não pode ser fixado só em um, mas formando aquele pacote de parâmetros para você tomar a sua própria análise de se vai ser aceita ou não esse ativo na sua carteira, tá ok? Aqui também entra também, ó, tem o SNEL também, ó. O SNEL está bem descontado e o valor patrimonial está batendo com valorização. No entanto, ou seja, com patrimônio, valor patrimonial, né? E o valor patrimonial desse ativo, se vocês observarem, ó, tá em 73,9 milhões, ou seja, tá bem abaixo de todos eles, né? O yield mensal, ó, tá em 7,11%, que tá batendo mensal e ao ano. Por que só isso? Porque está igualando um mês com o de 12 meses. Aí vamos ver isso também. Todos eles tá pareado aqui, porque eu vou mostrar para vocês. Aqui em um ano, olha só, que foi do mês 12, mês 12, mês 12. Vocês entendem o que é isso? Mês 12, mês 12, mês 12, de 2025. Se vocês observaram, 6,67, os três batendo 6,67%. Esse foi o Datacom, foi no mês 12 de 2025 agora, que o pagamento veio sair agora, tá ok? Aqui, ó, se vocês observarem, olha só, no mês 12, ó, 14,50, ou seja, R$ 14,50. Datacom dele, gente, foi no dia 30 do 12, por isso que estava registrando lá, dia 30 do 12. O pagamento vai ser agora dia 9 do 1, com R$ 14,50. Aí eu vou falar o porquê que está pagando muito isso. Se vocês observarem, olha só, aqui estão todos os Datacom, tá vendo? Todos os Datacom. E aqui são todos os pagamentos, certo? Aqui está registrando o pagamento. Está registrando o pagamento, ó.
mas pelo gráfico não resiste a pagamento. Observa aqui, ó, em 5 anos, olha só, ó, aqui até o mês 11 de 2024 resistiu o pagamento. Agora para cá, olha só, é o ano todo não registrando pagamento. Daí no mês 12 que registrou 6,67%. Então esses R$ 14,50 é uma maravilha por cota. Mas se vocês observarem, está cobrindo um ano todinho que não pagou. E se vocês observarem também, ó, tá pagando 0,79% por mês, certo? Na média assim dos ativos. Aí o que acontece? Se vocês observarem, se você colocar 12 vezes 80%, não vai bater nem os R$ 14,50. Tá bem abaixo da média mesmo, tá? Bem abaixo da média. Então não se iludam quando olhar essa área aqui dos dividendos, não se iludam. Olham sempre os parâmetros completos dele. Aqui é o ativo, ó, é um fundo da Rio Bravo Oportunidades Imobiliárias, tá o CNPJ aqui. É um fundo imobiliário do tipo outro, de segmento outros. O RBOP11 possui atualmente um total de 101,664 cotas que estão divididas entre 2.780 cotistas. Os imóveis do fundo RBOP11 estão localizados principalmente em Minas Gerais e Rio de Janeiro. O fundo RBOP11 cobra 1,1% de taxa de administração e possui atualmente o PVP de preço sobre valor patrimonial de 0,28%, ou seja, está bem descontado. É um dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 7,11%. Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolo e fundos de papel. E se vocês observarem, outro lado negativo, gente. Esse lado negativo são esses dois aqui, ó. Ou seja, só tem 2 imóveis na carteira. Então ele traz um grande risco para sua carteira. Então não vale a pena chegar e pôr esse ativo na carteira. A não ser que você seja tipo assim, um acionista majoritário, conhece muito bem esse ativo, conhece muito bem essa gestão e a posição desses imóveis. Então vale a pena você investir sim. Mas como somos investidores majoritários, não vale a pena chegar e pôr esse ativo na carteira. Mas antes de mais nada, gente, você tem que chegar e fazer a sua análise, tá? Esse vídeo, como os outros, não são recomendação de investimento, mas sim recomendação de estudo, de análise, para ver qual que vale a pena pôr na carteira ou não, tá? Lembrando também que um investimento a longo prazo é um investimento que te traz mais rentabilidade, mais segurança, mais credibilidade para o seu patrimônio, tá ok? Aqui, gente, ó, como vem falando para vocês da vacância, o amarelinho é vacância. Olha o quanto tem de área vaga e o que está ocupado. Então, e ele vem mais e mais, ó, de janeiro para cá, olha só o quanto veio aumentando a vacância dele. Então está no nível mais crítico esse ativo. Aqui está o relatório de fato relevante, informe mensal, relatório inicial. Vou mostrar agora para vocês, gente, a base de cota 1000, como é a situação dele, como está a situação dele, tá? Bom, gente, estamos aqui nessa plataforma que eu uso. Ela está trazendo em um ano, olha só, como ele está na média, certo? Está lutando para ficar na média. Teve uma queda aqui, ó. Teve uma queda que chegou a R$ 169,50, que foi no mês 10 de 2025, tá? Aliás, no mês 10 não, foi 10 de março de 2025. Mas depois ele veio se recuperando, tá? Oscilando mais, recuperando. E agora veio no topo aqui, ó. No dia 22 de dezembro, gente. No dia 22 de dezembro que ele chegou a R$ 228. Depois teve uma queda novamente. Esse ativo, gente, como eu falei para vocês, ele é um ativo de base 10, de base 1000, e dá para vocês perceberem por aqui, ó. Olha só.
14,50 por cota. Nenhum fundo entrega 14,50 por cota. Presta bem atenção. Esse ativo ele está entregando uma alta rentabilidade devido os meses que ficou atrasado. Então não se iludam com a quantidade de dividendo que entrega na sua conta, tá? Aqui é o gráfico de um ano, mas quando vocês observam em 5 anos, olha só a diferença que faz. Tá uma queda muito berrante, né? Quando você coloca o gráfico total, olha só o quanto ele vem desvalorizando. Ele em 2019, gente, olha só, ele chegou a R$ 1.385 por cota. Vai estar entregando a R$ 200 por cota? Não vale a pena, não vale a pena mesmo, tá, gente? Aqui o volume está 38,00, tá? E a média está de 76. E daqui em 4 dias vai entregar 14,50 por cota. Datacom dele foi no dia 31 e a partir do dia 2, que é o DataX dele, tá? Ou seja, quem negociar ele a partir do dia 2 para cá, não vai ter, como é que fala? Não vai ter disponibilidade a esse dividendo. E outra coisa também, esse gráfico aqui, essa parte é muito exemplar, gente, ó. Tá com baixa forte, tá? Esse ativo, são sinais técnicos. Tá com baixa forte, então é mais um parâmetro que tem que dar uma observada, é um parâmetro negativo, tá? Quem entrar nele talvez vai ter um pouquinho dor de cabeça. Então analise o ativo, vê se vale a pena pôr na carteira. E lembrando que não existe só esse ativo com essa situação, com problema de situação financeira, mas sim tem muitos ativos que tem problema também. Então lembre-se bem, analisa antes de qualquer decisão, tá? Analisa antes de qualquer compra. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de compra, mas sim de análise, tá bom? De um estudo mais aprofundado para você ter a verdadeira decisão de comprar, tá ok? Mais uma vez, gente, você que não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificação e como eu sempre falo para vocês, o bem que eu quero para mim, eu quero para você. Se eu estou trilhando até a minha independência financeira, estou com o caminho certo, eu quero que você caminhe também. E fico triste por muitos que assistem o canal, acompanham o canal, mas não se inscrevem, gente. Não se inscrevem pelo celular, pela televisão, pelo notebook. Vocês não se inscrevem. Muitos assistem, não dão like, não ativam o sininho de notificação nem nada. Vocês fazendo isso, vocês estão atrapalhando a própria caminhada para a independência financeira, pois cada detalhe que eu mostro nesse vídeo, geralmente eu mostro para poder ajudar vocês mais e mais para caminhar até a sua independência. Você sabe o que é independência financeira? É o que o ser humano procura. Não é parar de trabalhar, mas se você trabalhar para o que você deseja. Ou então, se você está cansado de trabalhar, vá curtir, mas curta com bastante dinheiro no bolso, na sua conta. Isso é dependência financeira, tá? Independência financeira é essencial, tá? É essencial para a vida de todos nós, tá ok? Mais uma vez, meu nome é Michel Florentino e estarei com você hoje e sempre. Aí é outra coisa, gente, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e dá aquele like para fortalecer mais e mais, tá ok? Muito obrigado a todos, até a próxima e tchau, tchau!